Bom dia! Nesse trabalho, iremos falar sobre as leis romanas. As leis romanas. A sociedade romana se baseava em grupos sociais desiguais, como a maioria das civilizações antigas. Porém, eventualmente algumas classes conseguiram direitos sociais, principalmente os plebeus, que pela sua organização e luta adquiriram direitos políticos. Para entender um pouco mais sobre essas classes sociais, elas eram divididas do topo para a base em Patrícios. Os patrícios eram descendentes das primeiras famílias de Roma, proprietários de terra e ocupavam importantes cargos públicos. Possuíam muita riqueza e escravos. Eles eram a minoria da população. Plebeus. Era a maioria da sociedade romana. Pequenos trabalhadores livres, como artesãos, comerciantes, etc. Possuíam poucos direitos políticos e de participação na vida religiosa. Clientes. Essa classe é formada basicamente por estrangeiros e refugiados pobres. Tinham o apoio dos patrícios e por isso eram dependentes destes. E por conta dessa ajuda dos patrícios, eles retribuíam com auxílio em trabalhos e questões militares. Libertos. Ex-escravos que foram libertados pela concessão do proprietário, abandono ou compra da liberdade. Geralmente trabalham para seus ex-donos. Escravos. Eram em sua maioria presos de guerra, vendidos entre patrícios e plebeus, e não ganhavam pagamento pelo trabalho, apenas comida e roupa. Não possuíam nenhum direito social. O início da República Romana foi marcado pelas intensas lutas de classes. Os plebeus eram manipulados pelos patrícios para iniciar o processo de expansão, pois era necessário que os plebeus atuassem como soldados romanos. Com essa expansão, os patrícios continuavam tomando posse das terras, aumentando a quantidade de camponeses e de escravos por dívida. Este fato gerou muitas revoltas e os plebeus ameaçaram se mudar para outra área. Como os patrícios necessitavam dos plebeus, fizeram uma série de leis para que isso não acontecesse. O tribunato da plebe. Eram compostos por 2 tribunos que eram eleitos pela plebe, em assembleia, criado para defender o interesse da plebe. Nesse momento já estava ocorrendo um crescimento nas atividades comerciais, que estava resultando em plebeus cada vez mais ricos, que venciam as eleições nas assembleias, às custas do abuso do poder econômico nas campanhas. Canuleia. A lei Canuleia permitiu o casamento entre patrícios e plebeus. Note-se que, mesmo essa lei podendo favorecer os plebeus, o principal objetivo dessa lei era fortalecer a classe patrícia, pois isso só acontecia quando um patrício, em decadência, casasse com uma plebeia em ascensão econômica. Isso deu origem à classe social nobilitas. Lei das 12 Tábuas. A Lei das 12 Tábuas constituiu a origem do direito romano. As leis eram aplicadas na República Romana pelos pontífices e representantes dos patrícios, que as guardavam em segredo. Eram aplicadas contra os plebeus. Por esse motivo, um plebeu de nome Terentílio propôs no ano de 462 a.C. que houvesse uma seleção e publicação de um código legal oficial. A iniciativa visava por permitir que os plebeus também conhecessem as leis e impedir o abuso que era feito delas pelos pontífices e patrícios. No ano que o grupo se formou para elaborar as leis, foram publicados 10 códigos. No ano seguinte foram incluídos mais 2. Assim se formaram as 12 tábuas. Foi dado esse nome justamente porque as leis foram publicadas em 12 tabletes de madeira, os quais foram fixados no Fórum Romano para que todos pudessem ler. A Lei das 12 Tábuas reúne todo o direito que era praticado na época. Contém as definições sobre os direitos privados e procedimentos. A Lei das 12 Tábuas diz muito sobre a sociedade e os métodos judiciais dos romanos. Os tabletes representaram o primeiro documento legal a oficializar o direito romano. Lei Licínia Sextia. Foi uma lei proclamada pelo Senado romano que obrigava que, a cada ano, um dos consuleis fosse um plebeu. Promoveu o fim da escravidão por dívida e ainda garantiu a participação dos plebeus nas demais magistraturas e cargos públicos romanos. Entretanto, muitos provincianos continuaram a ser escravizados por dívidas após a aprovação da mesma. Lei Ogúnia. A Lei Ogúnia foi uma lei que permitiu a igualdade religiosa através da permissão do acesso dos plebeus aos colégios sacerdotais e ao cargo de pontifício máximo. Lei Hortênisa. Essa lei aumentou ainda mais o poder que os plebeus estavam ganhando, pois foi uma lei que determinou que todas as ideias aprovadas no concílio da plebe adquirissem força de lei, sem precisar da aprovação do Senado romano.
Essa lei levou a um equilíbrio de poder entre patrícios e plebeus pela primeira vez, e essa época de igualdade entre essas duas classes durou mais de um século e foi muito mais tarde destruída pelas crises sociais que levaram os plebeus a exigir ainda mais poder.